Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, amados, diletos, companheiros, internautas, ouvintes, web espectadores e amantes da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez com mais uma reflexão da Palavra de Deus para nossas vidas. Aquilo que é de suma importância para os nossos dias e principalmente, em particular, para a nossa vida espiritual, para a nossa manutenção ministerial, espiritual e como podemos usar as ferramentas que Deus tem nos proporcionado para o trabalho da sua igreja nesses últimos dias. Você é nosso convidado especial para adentrarmos agora a mais uma pequena porção da Palavra de Deus. Então, vamos lá. O que seria a nossa pergunta para hoje? Que nós temos para hoje? Para nós meditarmos, para nós reflexar ou reflexionar ou refletir. Você esquenta aí a cabeça e vai analisando, tá bom? Vamos lá então. A nossa pergunta é a seguinte: unção com azeite para obreiros e ministros é válida? Repetindo, unção com azeite para obreiros e ministros é válida? Será que esta unção é válida? A Bíblia nos ensina. Às vezes, talvez as pessoas não tenham tempo de dar uma lida na Palavra de Deus, ou uma certa reflexão, ou uma consulta, pelo menos, não é? Aí nós perguntamos, é válida? Será que vale? O que você acha? Você que é obreiro, você que é obreira, você que é membro, que está sob a tutela de um obreiro ou de um ministro, o que você acha? Digamos que o teu pastor seja ungido com azeite. O que você acha? Como você se sente? Será que é válido? Aí fica a segunda pergunta. E os que não são ungidos com azeite, como é que fica? Será que é válido também? E agora, qual seria a unção correta? Porque a Bíblia nos depara com várias coisas para que nosso conhecimento seja edificado. Vamos então procurar as 3 palavras que nós encontramos e que são também usadas hoje. Vamos lá. Primeira, consagração de obreiro. Segunda, separação de obreiros. Terceira, unção de obreiros. Então, se diz hoje os ministros, nós vamos ungir 10 diáconos. Nós vamos separar ao ministério, ao diaconato, 3 diáconos. Nós vamos consagrar 5 diáconos. E agora, qual é o correto? Ungir, consagrar, separar. Qual seria o correto? E agora, como proceder? Como seria o correto? Conforme a palavra de Deus nos ensina, é claro. Não podemos lançar outro fundamento, não podemos criar um ministério, criar um ministro, criar uma forma ministerial. Não podemos criar nada. Até mesmo secularmente se aprende em qualquer faculdade que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, não é assim? Então não podemos criar nada. E imagine agora criarmos dentro da palavra de Deus. Nós vamos criar uma novidade dentro da casa de Deus. Será que ele aceitaria? É muito fácil. Se você analisar a atitude daqueles 2 homens, Nadab e Abiú, eles se apresentaram diante de Deus nos dias de Moisés, no tabernáculo, com fogo estranho. Eles criaram uma forma diferente, que não estava no padrão divino. E o que aconteceu? Houve uma resposta de Deus instantaneamente. Será que hoje, no tempo da graça, Deus deixa você criar e fazer o que você quiser? Até porque Ele avisou antes. Nós estamos na graça e não na lei.
Na lei, ele intervia imediatamente. Na graça, ele intervém de outra maneira, porque ele já decretou: quem for sujo, suje-se mais ainda. Quem for santo, santifique-se mais ainda. Então, com esses ditames, o Senhor deixa você criar o que você quiser, mas que terá um acerto de contas, isso não tem dúvida. Você pode criar um novo ministério, uma nova fórmula de consagração, de separação. Você pode criar uma profecia, uma revelação, você pode criar o que você quiser, não tem problema. Deus tem um acerto a fazer, não tenha dúvida disso. Lembre-se de Eclesiastes 11. Ele diz: olha, anda, jovem, pela a visão dos teus olhos, pelo ouvido dos teus ouvidos, pela vontade do teu coração, mas saiba uma coisa, que por todas essas coisas Deus te trará juízo. Isso é muito maravilhoso, eu gosto de meditar nisso. Deus não dormita, então ele tem um acerto. Muito bem, sabendo disso, temos que andar em retidão diante dele. Então, fica novamente a pergunta, vamos lá. Unção com azeite para obreiros e ministros é válida? Como seria hoje? Imagine você agora vai ser consagrado ou ungido ou separado a diácono. E alguém vem e impõe uma vasilha de azeite sobre a sua cabeça e você sai todo feliz da vida. Aí o outro do outro lado, às vezes do outro lado da rua, vai lá e impõe as mãos sobre a pessoa e diz: está tudo bem, pode ir embora. E aí? Qual que vale? Qual seria válida? Qual seria? Enquanto um se encontra na calçada, ainda com azeite fresco, não é? Passando a mão na cabeça assim e lembrando, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão, não é? E aí, como é que fica agora? E o outro está lá, sem óleo na cabeça, sem nada, apenas puseram as mãos, ninguém sabe nem se lavar as mãos, se higienizaram as mãos com álcool gel, não é? E qual é o válido agora? Como ficaria a situação? O que você me diz? Vamos ver o que diz a palavra de Deus, então, nesse caso? Adentremos, então, a palavra de Deus. Vamos lá. Nós encontramos a palavra de Deus nos falando de ungirás, por exemplo, pela primeira vez, em Êxodo 28:4, por exemplo, tá bom? Vamos olhar o que ele diz aqui. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, Deus falando a Moisés, e também a seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Olha, Moisés, você vai santificá-los, você vai ungí-los primeiro, depois você vai deixá-lo pronto para me exercer o sacerdócio, o ministério. Aí Moisés vai lá e faz o trabalho. Mas veja que tinha mais coisa a ser ungida. Por exemplo, ainda Êxodo 29, verso 7. E tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Olha, eles eram ungidos assim. Assim se ungia Arão, seus filhos, porque só a descendência de Arão poderia ministrar o sacerdócio, então foram ungidos com o santo azeite da unção. E veja bem, que era um azeite tão especial, que homem nenhum poderia fabricar outro igual. Se assim o fizesse, deveria ser morto, diz a palavra do Senhor. Esse azeite só podia ungir o sacerdote, o rei e o profeta. Mais ninguém. Como ainda não era o tempo dos profetas, se ungia apenas o sacerdote. Lá na frente, foi começado a ungir também os profetas e reis, posteriormente. Mas até então, era só o sacerdote. Ninguém podia ter sobre a sua cabeça, ou nas mãos, ou no corpo, tal azeite, com aquelas 5 especiarias das quais eles eram feitos. Agora veja bem, 5 especiarias eram usadas para poder fabricar o azeite. E ninguém podia fabricar outro igual.
nem usado de forma alguma. Ele era um azeite santo ao Senhor. Muito bem. Quando você lê, então, Êxodo 30, 26, diz assim: e com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho. Meu Deus, que engraçado. Então se ungia Arão, se ungia seus 4 filhos, ungia-se também a arca do testemunho, se ungia também a tenda da congregação. Vamos ver o que diz ainda Êxodo 40, verso 9. Ele diz assim: então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus móveis, e será santo. Olha que situação. Então, com o mesmo azeite, ungiria Arão, ungiria seus 4 filhos, ungiria também o tabernáculo com seus móveis, seus utensílios, com tudo que estava ali, todos com o mesmo azeite. Olha que azeite santo. Olha que coisa tremenda. E como já disse anteriormente, ele era composto de 5 especiarias. Muito bem. Esta era a forma de ungir as pessoas. Mas é muito importante saber que isso aqui era sacerdócio arônico. Não era o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Isso ainda não surgiria. Era muito cedo. Havia no passado se manifestado Melquisedeque, que é dessa nova ordem. E esse Melquisedeque, ele vem até Abraão trazendo pão e vinho. Você só acha essa colocação no Velho Testamento. Pão e vinho. E diz que era sacerdote do Deus Altíssimo. E diz a carta aos Hebreus que ele era sem princípio e sem fim de dias. Então diz a palavra do Senhor que Deus nos fez sacerdócio desse mesmo ministério e não do sacerdócio arônico. Até porque, para adentrar a um sacerdote hoje, precisaríamos ser da tribo de Levi e da casa de Arão. Caso contrário, não poderíamos ter esta unção sobre nós. Nenhum. Então, o ministro hoje não pode ser dessa estirpe. É um outro ministério. E outra coisa, esse sacerdócio arônico, ele só tratava do povo de Israel. Só cuidava deles. Por isso que há muito problema para as pessoas entenderem quando a Bíblia nos fala sobre a salvação. Por exemplo, quando disse Joel: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia não está dizendo aqui que qualquer sujeito em pecado, com a vida toda errada, e vai clamando, e vai gritando. Não, porque o Salmo 15 não diz isso. O Salmo 50 também não. O Salmo 50 diz: tu, ó ímpio, que tens que tomar meus mandamentos da tua boca. Então, o ímpio não podia nem tomar os mandamentos dele, quanto mais a oração para orar a ele. A Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores, ele registra assim em João, não é? Você já leu isso? Gostoso, não é? Ele coloca isso em João, capítulo 9, verso 31. Ele diz: olha, Deus não ouve a pecadores, mas aquele que faz a sua vontade, a esse ele ouve. Muito bem. Então, veja bem que essas pessoas não podiam ser usadas pelo mesmo azeite também. E quando Joel fala, ele está querendo dizer que a salvação seria estendida aos gentios. Seria estendido a todos na terra. E não somente ao povo de Israel, como eles assim pensavam. Porque o sacerdócio arônico, ele ministrava aos filhos de Israel somente, mas ninguém não podia ministrar aos gentios. Mas veja que quando Jesus vem, ele vem com um sacerdócio tão profundo, tão grande, tão potente, que era para ministrar aos filhos de Israel e a todo mundo. Era para ministrar a todos. A salvação do Senhor abrange a todos, e era isso que Joel se referia, que haveria de ser que todo que invocasse o nome do Senhor seria salvo. Olha que coisa tremenda. Então, é um outro sacerdócio para a salvação. A lei não salvou ninguém, disse Paulo. A lei não conseguia salvar e nem consegue até hoje. Somente a graça, e a graça vem por Jesus.
Então João disse no seu evangelho, no capítulo 1, que por Moisés veio a lei, mas por Jesus veio a graça. E nós estamos debaixo da graça. Então, debaixo da graça, elimina-se esse tal desse azeite. E como ele é eliminado? Vamos ver como ele é eliminado? A Bíblia diz que quando aparece o que é verdadeiro, o que é em parte será aniquilado. Então vamos lá. Esse azeite era uma figura. A Bíblia diz que agora nós vemos como por figura. Mas quando ele se manifestar, nós o veremos como ele é. Isso significa o quê? Esse azeite simbolizava o Espírito Santo trabalhando hoje. E é ele quem nos enche hoje. A unção hoje vem pelo Espírito. Nós vamos já entender. Então veja, o azeite era feito com 5, olha o meu dedo aqui, ó, 5 especiarias. Dá para ver daí, né? 5 especiarias. Que significa o quê? 5 dedos de uma mão. Que é a mão que é para ser colocada. Então é a mão de Deus trabalhando na terra. Que é exatamente o ministério hoje. E quando você lê Efésios 4:11, ele usa os mesmos 5, lá vai. Ali tem 5 ministérios. Ele diz, ele deu uns para apóstolo, olha o dedão. Outros para profeta, o dedo que aponta, o profeta aponta. Outros para evangelista, é o dedo mais, o mais esticado, né? O evangelista vai lá fora e salva uma alma, enquanto os outros estão dentro da igreja. Outros para pastores e doutores. Então, é as 5 dedos, as 5 especiarias e a mão de Deus trabalhando na terra, ungindo, preparando pessoas para a sua seara, para a sua obra. Isso não mudou em nada. Nós estamos vendo o cumprimento completamente hoje. Muito bem, então aonde está agora a mão de Deus? É muito fácil você descobrir. Quando Jesus está expulsando o demônio, se apresenta aos fariseus e dizem assim, ele expulsa os demônios por Beelzebul. Aquilo deixou Jesus um tanto chateado. Sabe o que ele falou? Ele olha para aquele povo rebelde e diz assim, se eu expulso os demônios pelo príncipe dos demônios, como eles costumavam dizer, por Beelzebul, ele diz, por que expulsa então os vossos filhos? Que eram os seguidores dele, que eram os discípulos que andavam com ele. Jesus havia dado poder para eles expulsarem demônios também. Então, quer dizer, os filhos de vocês que andam comigo estão endemoniados. Por que expulsa então os vossos filhos? Aí Jesus diz, olha, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, está escrito assim, consequentemente é chegado a vós o reino dos céus. Eita glória! Isso é tremendo. Queridos, chegou a nós o reino dos céus. Querido, a pregação de Jesus era a seguinte, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A pregação do João Batista já começou assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Chegou o reino dos céus. Nós não estamos mais no passado. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Somos novas criaturas. Nós nascemos de novo. Um novo homem. Não se deita vinho novo em odres velhos. E nem vinho velho em odres novos. Então Israel não estava pronto para o que se ensina hoje. Ele precisava nascer de novo. E nós, nascendo de novo, somos novas criaturas. Recebemos a unção do Espírito. E somos cheios do Espírito. Estamos prontos para ministrar ao Senhor. Por isso que Jesus avisa para o discípulo, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E então semeias testemunho. Agora vocês podem ministrar. Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quer dizer, depois de revestido, depois de cheio, depois de tomados, depois de embebidos pelo Espírito. Encharcado pelo Espírito. E não pelo azeite do passado. Mas a coisa nova. É um novo tempo. É um novo sacerdócio, como diz a carta aos Hebreus. Aquele sacerdócio antigo estava agora sendo deixado de lado. Porque chegou o novo. Mudando-se o sacerdote, muda-se também a lei, diz a carta aos Hebreus. Não é assim? Mudou-se o sacerdote, muda-se também a lei. Então, se muda a lei, muda o que também? Vai mudar os ditames da lei. Vai mudar, então, as formas
da lei ser aplicada. E nesse caso, acabou o azeite para a unção, porque chegou o verdadeiro azeite. E quem é o verdadeiro azeite? O Espírito Santo de Deus. Esse é o verdadeiro azeite. É ele que nós precisamos 24 horas. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. É assim que se expressa a palavra de Deus no livro de Eclesiastes. Em todo tempo sejam alvo teus vestidos. Você vai lavar seus vestidos com o quê? Com o sangue do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Em todo tempo sejam alvo teus vestidos. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O que ele está dizendo? Nunca falta óleo sobre a tua cabeça. Isso nunca se encaixa no sacerdócio arônico, porque uma vez que eles eram ungidos, em seguida eles tiravam aquelas roupas, tomavam banho e tiravam o azeite da cabeça. O azeite não ficava permanentemente, mas esse azeite, chamado Espírito Santo, Jesus disse que ele enviaria o Espírito Santo e ficaria conosco para sempre. Crente, tu que está do outro lado, dá um pulo e dá glória a Deus, porque a tua cabeça está ungida, está cheia de azeite 24 horas, e o azeite nunca falta sobre a tua cabeça, porque é o que ensina a palavra de Deus. Só falta termos uma forma correta para interpretar o que Deus está nos ensinando. Esse azeite fica 24 horas. Essa unção fica 24 horas. E tem mais. Acabando as horas aqui na terra, você vai levar ela para o céu. Se morrer hoje, ela vai contigo para o céu. Se o arrebatamento for, você vai subir com ela. Porque a unção é permanente, é eterna sobre a tua cabeça. Ungido pelo Espírito é diferente de ungido com o azeite. Isso é o que o nosso Deus tem para nós hoje. Então vamos ver algumas pequenas justificativas. Por exemplo, vamos ler aqui alguns dos exemplos. Vamos pegar o primeiro, que é Números capítulo 27, o versículo 18. Velho Testamento. Pastor, mas o Velho Testamento usava? Vamos lá para ver. Assim como tinha Melquisedeque, a Bíblia não diz como Melquisedeque preparava os ministros dele. Porque ele era rei de Salém e era sacerdote. Além de rei, ele exercia o sacerdócio. Tinha pessoas a seu serviço. Como será que ele ungia essas pessoas? Com azeite? Tenho certeza que não. A Bíblia não fala nem as minúcias sobre ele. A Bíblia não fala detalhe. Mas dá para entender certamente isso. Que assim como ele já vinha com pão e vinho, ele sabia o que era uma ceia. Ele já sabia, tinha revelação de Deus, que o sacerdócio dele era do céu. Não era da terra. Ele não tem princípio nem fim de dias. Chama-se eternidade. É o que diz a carta aos Hebreus. Então nós vamos descobrir também agora como seria isso. Vamos lá. Números 27, 18, ele diz assim, o Senhor falando a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés, toma para ti Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, veja que está com E maiúsculo, e põe a tua mão sobre ele. Olha como foi ungido. Até porque Moisés não foi ungido com azeite. Quem ungiu Moisés? Agora veio o Senhor e disse Moisés. Por quê? Porque Deus havia dito a Moisés que ele ia morrer e que ele não ia poder atravessar o Jordão e entrar com aquele povo na terra prometida. Ele fica em desespero. Ele entra em desespero e começa a orar a Deus e diz, Senhor, põe sobre o teu povo um homem que possa entrar e sair, para que o teu povo não seja como ovelha que não tem pastor. Está escrito assim no livro de Números. Sabe qual é a resposta de Deus? É essa que eu acabei de ler para você, que eu vou repetir. Então disse o Senhor a Moisés, toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Homem em quem há, quer dizer, já tinha unção sobre ele, o Espírito, agora tu vai pôr a mão sobre ele. Olha, não é azeite. Não mandou pôr azeite igual mandou pôr azeite em Arão e seus filhos. Foi Moisés quem pôs. Mas agora para Josué, não. Josué tinha que pôr a mão. Era diferente. Olha a unção como fica diferente agora. Com a mão. Aí olha o que diz em seguida, versículo 19. E apresenta-o, agora é importante, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles. Você já viu quando vai consagrar um obreiro hoje? Geralmente é lido 1 Timóteo capítulo 3, dando todos os mandamentos primeiro, antes de consagrar o sujeito. Aí depois consagra ele.
Pois é assim que é feito. É o mesmo Espírito ensinando hoje como deve ser feito. Isso é o Espírito de Deus ensinando. O Espírito de Deus é a verdade, ele ensina a verdade. Muito bem, então lá vai. Olha o que diz agora o versículo 20. E pôs sobre ele a tua glória, para que ele obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Versículo 22. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamento, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Olha, muito bem. Então o que ele fez? Ele pôs a mão, não é? Mas esse versículo, veja bem, esse versículo 29 deixa qualquer um louco, principalmente o 20. Vamos lá no 20. E pôs sobre ele a tua glória. Que glória que Moisés tinha? Como você explica isso? Deus dizendo para Moisés colocar as mãos sobre Josué e pôr a glória de Moisés sobre Josué. É profundo demais isso, você não acha? Eu digo para você que é profundo, sabe por quê? Porque, veja bem, porque Jesus, na oração sacerdotal, como costumamos chamar, no capítulo 17 de João, ele diz assim: Pai, a glória que tu me deste eu dei a eles. Eu dei a eles a glória que tu me deste. O que quer dizer isso? Jesus deu a glória que o Pai deu a ele deu a nós. É como se ele tivesse imposto as mãos sobre nós. É o mesmo Espírito. E agora nós encontramos aí o porquê de Deus mandar que Moisés pusesse a glória dele sobre Josué. Meu Deus, que coisa tremenda! Você vai entender isso aqui melhor, sabe quando? Quando você lê Paulo escrevendo a Timóteo e dizendo para ele: Timóteo, a ninguém impõe as tuas mãos precipitadamente e não sejas participante dos pecados alheios. Ele diz assim: porque há pecados em homens que eles se manifestam precedendo o juízo, e há pecados que só no juízo final. Você entendeu isso? Então, significa o quê? Que quando nós pomos nossas mãos sobre alguém, nós colocamos também a nossa glória. Entenderam? Nós transferimos do que está em nós para essas pessoas. E elas passam a agir semelhante. Elas passam a ter a mesma unção. Elas crescem com a mesma unção. É só colocar em ordem. Paulo dizia a Timóteo: toma cuidado, Timóteo. Não despreze o dom de Deus que há em ti, o qual te foi dado pela imposição das minhas mãos. Olha, o dom de Deus foi transferido de Paulo para Timóteo pela imposição das mãos dele. É isso que nós estamos aprendendo hoje. Muito bem, então vamos lá. Vamos ver se esse negócio é sério mesmo. Quando você lê Atos, capítulo 6, verso 6, diz assim: quando faltou diáconos, não tinha ainda, Pedro disse que era para eles pegarem 7 homens cheios do Espírito Santo e trazer até ele, homem de boa reputação, que eles iam impor as mãos sobre esses homens. E foram lá e buscaram esses homens. Homens cheios do Espírito. Veja que Deus disse: olha, pega Josué, homem em quem há o Espírito, que ele já tinha. Pessoa já trazida pelo Espírito Santo. Escute aí, obreiro, você que está aí como obreiro me ouvindo, se você já é um obreiro consagrado ao ministério por Jesus Cristo, por alguém, um servo de Deus, que realmente está cheio do Espírito, pode pular, pode dar pulos onde você está. Sabe por quê? Porque Deus transferiu para você, e se levou você para ser consagrado ao obreiro, é porque foi o Espírito Santo quem levou você. Quando você foi consagrado, você já tinha o Espírito. Então, por isso, foi consagrado agora ao Senhor. Foi Deus trabalhando na tua vida. Então, pegaram 7 homens, levaram a Simão Pedro, e eles impuseram as mãos, e nasceram os primeiros obreiros da igreja primitiva, com imposição das mãos e não com azeite. Quando você lê ainda Atos capítulo 13, para nós resumirmos logo, diz assim, que eles pegaram, disse o Espírito: apartai-me, Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Aí diz aqui: e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, o despediram, ungiram ele com as mãos. Consagraram eles com as mãos.
Você não acha nenhuma consagração pelos 12 apóstolos, nem por Paulo, nem por Pedro, nem por Tiago, nem por nenhum dos apóstolos na igreja primitiva sendo feita com azeite. Não existe. Essa unção com azeite não existe. Isso não tem nenhuma validade. Aliás, pelo contrário, por isso eu fiz as perguntas no início. Como você se sentiria sabendo que você está numa igreja onde o pastor é ungido com azeite? E aí, o que ele vai transferir para você? Mais azeite? O azeite não fica permanente. E essa consagração tem valor? Eu te digo que não. Primeiro, porque o Espírito Santo ensinaria a verdade. Jesus disse que ele enviaria o Espírito Santo que nos guiaria em toda a verdade. Então, se essa pessoa é ungida ou unge com azeite, que espírito é esse que não ensina a verdade? Que espírito é esse que deixa ele ser enganado? Que espírito é esse que deixa o engano tomar a frente? Deixa ele ungir as pessoas com azeite, sabendo que a verdade não é esta. Existe uma verdade. Então, não é o Espírito da verdade que está ali naquele lugar ministrando, trabalhando. O Espírito da verdade não faria isso. O Espírito Santo não ensinaria um erro. Eu vou contar para você um pequeno testemunho que eu ouvi quando eu era novo convertido, na igreja onde eu me converti e, graças a Deus, ali cresci e ali por 34 anos que eu estou completando agora, vivendo com o Senhor. Eu me lembro que eu era novo convertido. Eu não tinha nenhum ano de crente. Quando eu estava num culto de domingo, chegou um missionário que vinha da região do Nepal e no local onde eles estavam, disse que lá não tinha uvas, não tinha suco de uva. E eles haviam aberto um trabalho. E naquele trabalho que eles abriram ali, eles batizaram várias pessoas. Mas eles esperavam que alguém chegasse e trouxesse pelo menos suco de uva para celebrar a ceia. E não tinha. E eles ficaram todo o tempo sem, só batizando. Tinha já uma quantidade de pessoas, mas não podiam tomar ceia, porque não tinha suco de uva. Começaram a orar e Jesus batizou pessoas com o Espírito Santo. Mas não tinha como tomar ceia, porque eles não tinham suco de uva. O que eles fizeram um dia? Encheram uma bacia de água. Pegaram bastante corante vermelho e começaram a colocar na água. Corante daqueles de árvores. Colocando na água para usar, para tomar a ceia. Para fazer a ceia. Pegaram o pão e agora vamos fazer um negócio aí com o corante para dizer que é suco de uva e vamos tomar ceia. E se ajuntaram em volta e começaram a pôr o corante naquele momento. O missionário contou que uma pessoa foi tomada em línguas estranhas ali e começou a falar em línguas e começou a profetizar e dizer: porventura não fui eu quem transformei água em vinho? E por que fazeis assim? Naquele momento, eles pararam de pôr o corante, ainda bem que nem tinham tomado a tal da ceia. Pararam o corante, jogaram aquela bacia de água fora e jogaram água nova dentro da bacia e disse: irmão, vocês creem, nós vamos orar para Jesus transformar essa água em vinho. E voltaram todos em volta daquela bacia, começaram a orar. Eles disseram que depois de um certo tempo, algumas horas de oração, a água, olharam e já estava ficando cor-de-rosa. Eles pularam de alegria e disseram: vamos continuar. Se já chegou até aí, vamos continuar. Continuaram orando. Dentro de algum tempo, a água estava vermelhinha, estava transformada em vinho. E eles fizeram a ceia. Esse é um testemunho que eu ouvi, eu não vi. Estou vendendo como me venderam. Amém? Então o Espírito da verdade, ele nunca vai te deixar no erro. Ele nunca vai te deixar fazer o erro. Exceto se você quer fazer o erro. Você sabe que tem denominações que pregam a Bíblia, têm a Bíblia, são cristãs, mas adoram imagem de escultura. E isso é um erro. Então será que o Espírito Santo está ali? Fica com você. Então será que o Espírito Santo está nessas consagrações com azeite por aí? Fica com você. Você colocaria sua cabeça debaixo das mãos de alguém que foi consagrado com azeite? Fica com você. Você aceitaria ser consagrado também com azeite na sua cabeça, sabendo que a Bíblia ensina outra coisa, que o Espírito Santo ensina outra coisa?
fica com você. Eu deixo a seu critério. Só que você já sabe que a minha opinião não tem valor ministerial nenhum. O Espírito Santo é quem está dentro do cristão hoje. Os ministros são ministros de Deus. São eles que são usados por Deus para consagrar alguém. A Bíblia diz que ele faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Cada ministro hoje nas mãos de Deus, ele ora e Jesus até batiza, queima, batiza com o Espírito Santo e com fogo. Essas mãos estão aptas para impor sobre pessoas e eles serem consagrados. E o maior mistério que eu acho, você olha para as tuas mãos e sabe que essa mesma mão, ele unge cooperador, unge diácono, unge presbítero, unge evangelista, unge pastor, a mesma mão, unge pastora e a mesma mão. Esse é o grande mistério de Deus que o Senhor reserva para ti. Cuidado, meu querido, cuidado com os erros, os espíritos de engano que têm enganado tanta gente, como Jesus mesmo disse que aconteceria, como Pedro disse que aconteceria, como Tiago disse, como Paulo disse, como ainda Judas na sua carta, a última carta, quer dizer, o último livro, depois vem o Apocalipse, Judas diz: os tais não têm o Espírito. Quem não tem o Espírito não sabe discernir. E vai tacar azeite na cabeça de alguém, se lambrecar com azeite, e isso não é o Espírito da verdade. Esse é o Espírito do erro. Isso aqui é brincar com aquilo que o Senhor instituiu. Amém? Você entendeu? Glória a Deus. Então, se você foi consagrado, ungido, com imposição de mãos, como diz a palavra de Deus, você está apto também para ungir outros. Se não, eu sinto muito, isso aí não foi uma invenção bíblica, foi uma invenção humana, buscando o que eu não sei. Talvez achou bonito, cheiroso o azeite ou coisa parecida, não é? Talvez achou bonito e cheiroso. Mas esqueça, inclusive existe uma vertente que diz que Israel já tem os azeites preparados para quando Jesus voltar, eles vão ungir o Santo dos Santos, que é Jesus. Vai ser ungido com o azeite. Imagina Jesus, que batiza com o Espírito Santo e com fogo, ser ungido como os judeus estão esperando lá. Estão esperando um Jesus que ainda vai ser ungido. Nunca! O que vai descer lá, ele vai descer com os olhos que nem chama de fogo. Você já conhece ele muito bem na sua Bíblia, no seu livro de Apocalipse. Ele vai descer de lá tremendo, vai encostar a ponta do dedão no pé dele, no Monte das Oliveiras, e vai rachar no meio, porque ele vai vir com poder e grande glória, conforme prometeu que voltaria. É ele quem comanda a igreja e comanda aqueles que estão fazendo conforme o mandamento dele. Ele vai voltar e vai trabalhar junto com estes, fazendo a sua grande obra. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar agora? Vamos então orar. E olha, se você estiver enfermo, prepare-se para ser curado exatamente agora, tá bom? Vamos então fazer uma oração para que você seja curado, e vou ministrar unção nas suas mãos também, para que você possa impor as mãos sobre as pessoas, tá bom? Ainda hoje, se você quiser, tá ótimo? As dores vão desaparecer agora, nesse momento. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar, aí onde você está, pelo fato de você estar conectado em direção à palavra do Senhor. Amém? Vamos orar então. Feche os seus olhinhos abençoados aí. Querido e eterno Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, no nome do teu Filho amado Jesus, Senhor, nós te apresentamos agora, Pai, cada pessoa que neste momento está sentindo dores, que foi acometido por qualquer que seja a enfermidade, seja ela de ordem psicossomática, seja ela de ordem espiritual, seja ela de ordem física, seja coronavírus, seja o que for, nós apresentamos a Ti, porque sabemos que Tu tens poder sobre todas as coisas e que Tu derramaste sobre os Teus servos da mesma maneira, nos mandando colocar as mãos sobre os enfermos. Senhor, eu vou levantar minha mão agora na direção destes celulares, destas pessoas, Senhor. E eu te peço agora, unge-os agora nesse momento. Unge, Senhor, conforme a Tua palavra ensina, que a unção é pela imposição das mãos. Tu disseste, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nesse momento agora, eu ergo a minha mão
E eu coloco na direção, Senhor, destas pessoas que estão segurando seus aparelhos, seus celulares, seus notebooks, seus tablets, para serem curados instantaneamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu digo a vocês, demônios, que se manifestaram contra a vida dessas pessoas, tentando colocar enfermidade em suas vidas ou alimentando a enfermidade. Eu quebro agora todas as correntes de vocês. Eu quebro agora todas as ligaduras da impiedade de vocês contra a vida delas e decreto que nenhum poder terá mais a partir de agora, porque eu estou ministrando sobre eles agora a unção do Espírito Santo de Deus, de forma que vai desaparecer agora, nesse momento, toda e qualquer enfermidade. Elas estão sendo queimadas agora pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu digo a vocês, caroços, que estão no corpo desta pessoa, desapareça agora. Eu digo a você, dor, desvio na coluna, bico de papagaio. Eu digo a você, desaloja agora, tu estás sendo queimada. Toda dor está sendo queimada. Toda dor de cabeça, toda enxaqueca, seja queimado agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, toda febre desapareça, estado gripal desapareça. Toda enfermidade desaloja agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo câncer, toda úlcera, toda infecção interna, toda inflamação vai desalojando agora. Tendinite desaparece em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bursite desaparece em nome de Jesus Cristo. Toda dor do baixo ventre vai sumindo agora, em nome de Jesus. No estômago desaparece agora, em nome de Jesus. Na garganta vai saindo, vai saindo, vai saindo. Toda febre desapareça agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Toda paralisia, seja ela qual for, desaloja agora. Se tiver na cadeira de roda, prepare-se para se levantar, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Seja restaurado, seja restaurada, seja curado agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante a sua mão agora onde você está. Ainda minhas mãos estão na direção da sua. Levante as suas mãos agora, aonde você estiver. Em nome de Jesus, receba agora nas palmas das suas mãos a unção do Espírito Santo de Deus para curar os enfermos. Para onde quer que você ponha as suas mãos, eles sejam curados, sejam libertos, sejam restaurados, sejam transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Receba agora como uma luva de fogo nas palmas das mãos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Eita, glória a Deus. Procura a enfermidade onde você está. Procura a enfermidade. Se você não achá-la, que você não vai achar mesmo, você dá uns pulos na direção do céu, assim para cima, e diz: obrigado, Jesus. Tu és muito bom. Obrigado por ter morrido por mim naquela cruz. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.